Tempo comum, segunda semana, quarta-feira. Tema 12. Viver a fé no dia a dia. Pontos a meditar. 1. A fé é para ser vivida e deve influir nos pequenos acontecimentos do dia. 2. Fé e sentido sobrenatural. 3. Fé e virtudes. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus entrou numa sinagoga e ali encontrou um homem que tinha uma mão seca, paralisada. São Marcos diz que todos os observavam para ver se curava em dia de sábado. O Senhor não se esconde nem dissimula suas intenções, antes, pelo contrário, pede ao homem que se coloque no meio para que todos o possam ver bem. E diz: é lícito em dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou perdê-la? E eles permaneceram calados. Então Jesus, indignado com tanta hipocrisia, olhou-os irado e ao mesmo tempo triste pela cegueira dos seus corações. Todos notaram esse olhar de Jesus, cheio de indignação perante a dureza daquelas almas, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu-a e ficou curado. Aquele doente, no centro da vasta roda dos circunstantes, enche-se de confiança em Jesus e manifesta sua fé pela prontidão com que obedece ao Senhor e faz aquilo que sabia muito bem que não podia fazer: estender a mão. A sua confiança no Senhor, que o levou a prescindir da sua experiência pessoal, fez o milagre. Tudo é possível com Jesus. A fé permite-nos alcançar metas que sempre tínhamos julgado inatingíveis. Resolver velhos problemas pessoais ou questões relacionadas com a tarefa apostólica que pareciam insolúveis. Eliminar defeitos que estavam arraigados. A vida deste homem tomou certamente um novo rumo depois do pequeno esforço exigido por Cristo. É o que o Senhor nos pede também nos assuntos mais corriqueiros da vida ordinária. Devemos considerar hoje, como cristão, na sua existência habitual e corrente, nos pormenores mais simples, nas circunstâncias normais da sua jornada de trabalho, põe em prática a fé, a esperança e a caridade, porque é nisso que reside a essência da conduta de uma alma que conta com o auxílio divino. E necessitamos dessa ajuda do Senhor para sair da nossa incapacidade. A fé é para ser vivida e deve informar as pequenas e grandes decisões, como também deve manifestar-se habitualmente no modo de encarar os deveres de cada dia. Não basta sentir as grandes verdades do credo e talvez até ter uma boa formação. É necessário, além disso, viver essas verdades, praticá-las, de modo a chegar a ter uma vida de fé, que seja ao mesmo tempo manifestação e fruto daquilo que se crê. Deus pede-nos que o sirvamos com a vida, com as obras, com todas as forças do corpo e da alma. A fé é um valor sobrenatural que se refere à vida de todos os dias, e a existência cristã nada mais é que um desdobramento da fé, um viver de acordo com aquilo que se crê, com aquilo que se sabe ser
o querer de Deus para a vida. Temos uma vida de fé, uma fé que influa no comportamento e nas decisões que tomamos. Dois, o exercício da virtude da fé na vida cotidiana traduz-se naquilo que em geral se denomina sentido sobrenatural. Consiste em ver as coisas, mesmo as mais corriqueiras, mesmo as que parecem intranscendentes, em função do plano de Deus para cada criatura, orientado para a sua salvação e para de muitos outros. É um acostumar-se a andar como que olhando para Deus pelo canto do olho, nas tarefas diárias, para ver se a vontade divina é realmente aquela, se é esse o modo como Ele quer que façamos as coisas. É habituar-se a descobrir Deus através das criaturas, adivinhá-lo por trás daquilo a que o mundo chama acaso, perceber as suas pegadas por toda parte. A vida cristã, a santidade, não é um verniz externo que recobre o cristão, deixando intocado aquilo que é propriamente humano. As virtudes sobrenaturais influem no comportamento do cristão e fazem dele um homem honrado, exemplar no seu trabalho e na sua família, extremamente sensível ao sentido da honra e da justiça, superior ao comum dos mortais por um estilo de conduta em que se destacam a lealdade, a veracidade, a riqueza, a coragem, a alegria. Estai atentos a tudo o que há de justo, de puro, de amável, de louvável. Recordava São Paulo aos primeiros cristãos de Filipos. A vida de fé, portanto, leva o cristão a ser um homem com virtudes humanas, porque torna realidade os critérios da fé na sua atuação normal. Leva-o a realizar um ato de fé, não só a divisar as torres de uma igreja, mas também perante um problema do trabalho ou da família, a hora de uma contrariedade, em face da dor ou da doença, no momento em que recebe uma boa notícia ou quando resolve prosseguir por amor um trabalho que estava a ponto de abandonar por cansaço. Leva-o a viver a fé quando quereria desistir de uma tarefa apostólica por não ver os frutos, talvez porque ainda esteja a dar os primeiros passos em relação a determinada alma, e a relha que rotura e abre o suco não vê a semente nem o fruto. Num cristão, a fé está, pois, em contínuo exercício, tal como a esperança e a caridade. Perante problemas e obstáculos que talvez já sejam velhos, esse cristão ouve o Senhor que lhe diz: estende a tua mão. Examinemo-nos hoje com que frequência tornamos realidade o ideal cristão que dá vida e um sentido novo a todas as situações da vida, a todas as coisas humanas que realizamos, ampliando-as e tornando-as sobrenaturalmente fecundas. Três, entre outras consequências, a fé leva-nos a imitar Jesus Cristo, que além de perfeito Deus, foi homem perfeito. As virtudes humanas são próprias do homem enquanto homem e por isso Jesus Cristo, perfeito homem, viveu-as plenamente. Até os seus inimigos se assombravam com a força humana da sua figura. Mestre, dizem-lhe em certa ocasião, sabemos que és veraz e que não tens respeitos humanos e que ensinas o caminho de Deus com autoridade. A primeira coisa que nos chama a atenção ao estudarmos a fisionomia humana de Cristo é a sua clarividência viril na ação, a sua impressionante lealdade, a sua áspera sinceridade, ou seja, o caráter heróico da sua personalidade. Era isso que, antes de mais nada, atraía os seus discípulos.
O Senhor considera tão importante a perfeição das virtudes humanas que diz aos seus discípulos: se não entendeis as coisas da terra, como entendereis as celestiais? Se não se vive a rigidez humana perante uma dificuldade, perante o frio ou o calor, ou perante uma pequena doença, onde se poderá assentar a virtude cardeal da fortaleza, como poderá ser responsável e prudente um estudante que não se preocupa com seu estudo? Ou como poderá chegar a viver a caridade quem descuida a cordialidade, a afabilidade ou os detalhes de educação? Ainda que a graça divina possa transformar por inteiro uma pessoa, e a Sagrada Escritura e a vida da Igreja oferecem-nos exemplos disso, o normal é que o Senhor conte com a colaboração das virtudes humanas. A vida cristã revela-se através da atuação humana, que é dignificada e elevada ao plano sobrenatural. Por sua vez, os aspectos humanos da personalidade constituem a base de sustentação das virtudes sobrenaturais. Talvez tenhamos encontrado ao longo da nossa vida tantos que se dizem cristãos, por terem sido batizados e por receberem outros sacramentos, mas que se mostram desleais, mentirosos, insinceros, soberbos e caem de repente. Parecem estrelas que brilham um instante no céu e de súbito precipitam-se irremediavelmente. Faltou-lhes a base humana e não puderam manter-se de pé. Deus procura mães fortes que testemunhem a sua fé através da sua maternidade e da sua alegria, e homens de negócios justos e médicos que não descurem a sua formação profissional por saberem reservar umas horas para o estudo, que atendam os pacientes com compreensão, tal como eles gostariam de ser tratados nessas mesmas circunstâncias, com eficiência e amabilidade, e estudantes com prestígio que se interessem pelos seus colegas de faculdade, e camponeses, artesãos, operários das fábricas e da construção civil. Deus quer homens e mulheres verdadeiros que expressem na discreta realidade da sua vida o grande ideal que encontraram. São José é modelo do varão justo que viveu da fé em todas as circunstâncias da sua vida. Peçamos-lhe que nos ajude a ser no nosso ambiente e nas nossas circunstâncias aquilo que Cristo espera de cada um de nós, um exemplo vivo para o mundo que nos rodeia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.